Gravando. Olha, tem um assunto que é o aquecimento global que, de certa forma, está ligado a você nos comentários. Eu já tenho lido artigos e discussões e tal, e parece que você não respeita muito um eminente cientista americano, político, vice-presidente daquela grande nação, que é o... Al Gore. E o Al Gore, eu vi uma apresentação dele absolutamente bacana. Ele, para um público, num teatro cheio nos Estados Unidos, e quando ele vai buscar uma ênfase qualquer, ele sobe naquilo que vai se revelar, é um guindaste, uma escadinha, que sobe, e ele com um stick vai dizendo, vai pontuando as certezas daquilo que ele está apresentando. Naquela hora eu senti uma farsa. Ele é farsesco. Sim, porque o espírito de época que coloca o superaquecimento global como um problema seminal para o planeta é uma ideologia. É uma ideologia a favor de quem? Cada época cria a ideologia de que tem necessidade. Hoje nós temos uma ideologia da farsa do superaquecimento gerada por países do primeiro mundo que não querem ver países emergentes como o Brasil, por exemplo, e a Índia desenvolverem os seus parques industriais. É alguma coisa de Roma, como é que chama aqui? É o Clube de Roma. Clube de Roma. Então, cada ideologia é criada de acordo com as circunstâncias. Então, eu quero... Políticas de momento... econômicas. Eu quero colocar aqui... Poder. Quero colocar aqui, primeiro, uma coisa. Apesar de ser marxista, tem um pensador alemão chamado Ernst Bloch, que fala uma frase em alemão, que em alemão rima e em português não rima. Fala alemão que eu não compreendo, mas adoro. Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit. Traduzindo, a contemporaneidade do não coetâneo. O que é a contemporaneidade do não coetâneo? É o cara que vive com você, seu vizinho aqui nos jardins, é seu contemporâneo, mas acredita que o homem não foi para a Lua. Ele é contemporâneo, mas não é coetâneo. Coetâneo é um desconfiador da realidade que é inconveniente? Não, coetâneo é o que vive a realidade de acordo com os elementos que ela fornece. Explica direito isso. Contemporaneidade do não coetâneo, eu moro aqui nos jardins, tenho um carro bom, tenho um apartamento na praia, mas duvido que o homem foi para a Lua. Eu acho que foi uma montagem feita pelo Departamento de Estado. Eu sou contemporâneo, mas desconfio da contemporaneidade. E o coetâneo? Justamente, é o que... É aquele que desconfia dos fatos da realidade. Da realidade. E que às vezes vive até em épocas medievais por conta disso. Por que eu estou falando da contemporaneidade do não coetâneo? Porque a civilização, ela começa a ter, a civilização recente, ela começa a ter ideia. Eu estou falando do superaquecimento global. Na segunda metade do século XIX, um judeu húngaro chamado Max Nordau escreveu um livro em alemão, Entartung, que quer dizer degeneração, onde ele apontava quem seria o degenerado. Esse livro vendeu mais que o Paulo Coelho. Então, a Entartung, do Max Nordau, fez com que o Nietzsche lesse o livro. O Nietzsche lesse o livro. Então ele é contemporâneo? É contemporâneo. Leu o livro
e começou a dizer que o degenerado é o cristão, porque a culpa o degenera. Oswald Spengler, que fez A Decadência da Civilização Ocidental, e o Conde de Gobineau, leram um livro e falaram que o degenerado era todo povo que não foi descendente de um povo que viveu no norte da Índia, Ariano. chamado Arya, que quer dizer homem honrado. Ariano. Ariano. É. Aí Aliás, nós tivemos, isso rendeu uns 6 milhões de mortos, se não me engano. justamente. Aí nós tivemos, estamos falando de degeneração, tá? A moda da degeneração, como ela vai se distribuindo. Ela se Aí apodrece. nós tivemos o Lombroso, que fala que o degenerado é aquele que tem o nariz diferente. boca, Pá. Depois nós temos, quando os Estados Unidos fazem a guerra contra o álcool, a lei seca, os degenerados eram os imigrantes que discutiam a cultura americana na noite, negros, italianos, judeus e irlandeses, que refaziam o jazz, a música, faziam o jazz, faziam o blues, e portanto a lei seca precisava acabar com eles porque eles eram degenerados. O Hoover. Quer dizer, essa gente desprezada, né? Marginal, são os que deram um giro no mundo. O giro no mundo. Agora, esse giro era olhado com medo e desprezo, porque faziam parte do universo que os americanos saudáveis não participavam, não conseguiam compreender. Tanto que o Hearst, William Randolph Hearst, o cidadão Cambridge, foi o primeiro a propor a criação de um muro para separar os Estados Unidos do México, e foi ele que impôs em... O Hearst disse isso? Eu não sabia disso. E foi ele que criou em Hollywood a figura do mexicano com sombreiro dormindo. Aí você pede uma informação para ele, ele faz assim, ó, e continua dormindo. Pô, isso é tremendamente icônico, hein? O cara que teve essa ideia é bom, hein? É o Hearst. Agora nós chegamos ao seguinte ponto: a degeneração vem vindo. Mas a degeneração não ganhou. Esse sentido crítico daquilo que se considerava degeneração não Mas ganhou. ela ganhou outros contornos, porque cada época cria a ideologia de que tem necessidade. Eu vou colocar uma pergunta. O judeu era um degenerado? Claro que todos os nazistas, e os white, Anglo-Saxon and Protestant, brancos, anglo-saxões e protestantes, consideravam os judeus degenerados. Quer dizer, nesse sentido, a ideologia do Hitler e a dos WASP tinha um certo ponto de encontro. O Hitler copiou o WASP. Tanto que quem criou a eugenia, aquilo que o Mengele fez, aquilo foi criado nos Estados Unidos pela American Breeders Association, Associação de Criadores de Gado, e a última lei no mundo em vigor sobre eugenia vigiu até 1966 nos Estados Unidos. Mas você sabe o que faz? Visto assim, de maneira não comprometida com a ideologia, faz sentido, né? Não faz sentido? Para uma pessoa normal, que não esteja ideologicamente compromissado com nada, e diz assim, se a gente pode entrecruzar gado e conseguir uma raça melhor, por que não se faz isso com preto e branco? Não é? Não tem jeito. Igual vamos uniformizar essa merda. O chinês fez agora, que está foragido. A questão é a seguinte: qual a nova ideologia? A nova ideologia é que há um superaquecimento global gerado por fatores endógenos, ou seja, pela indústria. Aí está a grande farsa. A cada 6.000 anos, o Sol entra numa superexpansão, uma hiperexpansão, e nós estamos no auge dessa hiperexpansão. Quem falou isso? Quem provou isso? Mas isso consta de
por exemplo, 3 grandes pensadores brasileiros defendem isso. O finado Aziz Absaber, Que era um cara... Cadê ele? Morreu? morreu. Cara interessante. O professor Molion, da Unicamp, e o professor Gildo Magalhães dos Santos Neto, que dá aula de Ideologia das Ciências à USP. 3 personagens significativos, Isso no Brasil. sérios. Isso no Brasil. É. E há uma hiperexpansão a cada 6.000 anos, tanto que os vikings, quando eles iam pegar madeira para descer para o Mar do Norte, eles passavam por uma terra para pegar madeira chamada Greenland, terra verde, que é a Groenlândia e que hoje é toda gelo. Então, o Clube de Roma, formado pelos países desenvolvidos, quer que os países em desenvolvimento, como o Brasil, a Índia, etc., se tornem eternos exportadores de grãos e não desenvolvam o seu parque industrial, e que, portanto, o Sr. Al Gore, que nunca estudou nada de biotecnologia nem nada, inclusive você intuiu que ele era um psicofanta, vem com essa ideia, que é a ideia do Clube de Roma, Papagaiou. para que, por exemplo, o Brasil continue só exportando. Mas como é que ele faz isso? Ele evita... Eu pergunto por quê. Eu explico por quê. A indústria sempre foi altamente poluente, até agora. Mas isso é uma coisa, isso é um processo industrial que está em evolução rápida. Quer dizer, possivelmente daqui os automóveis, por exemplo, se movem não mais, né, com consumo de gasolina. Quer dizer, há uma atitude de precaução do mundo ocidental, inclusive. Você olha o Japão está debaixo de uma névoa de poluição terrível. Os governos têm que assumir que a indústria não pode continuar envenenando o meio ambiente. Pô, como é que você vai levantar uma promotoria contra essa atitude de sobrevivência? A questão não é você brecar a regulação das indústrias. Não é isso que está se propondo, não é uma tarefa excludente. É dizer que o superaquecimento global ele se dá por fatores endógenos e exógenos, que dependem, digamos, do universo. Endógeno é dentro do quê? Dentro do planeta. Do planeta. Ou seja... Indústrias que fazem isso. E a externa seriam a movimentação, o sol que se expande. Tem uma coisa que eu acho chocante, Enio. O pai da hipótese Gaia, aquele cara que diz que a Terra é um grande bioma em que nós somos parte dela, o James Lovelock. Dá para negar isso, aliás? No seu último livro, ele diz, a gente vê hoje nas propagandas do Partido Verde, aqueles moinhos gigantes, né? Produção eólica de energia. O James Lovelock, o pai da hipótese Gaia, diz que para você construir aquele rotor eólico, você gasta 10.000 toneladas de... Você queima mais combustível do que você economiza... 10.000 toneladas de cimento, e esse ventiladorzinho nunca vai produzir energia equivalente a 10.000 toneladas de cimento. Eu sei. Então... Então é uma farsa. É uma farsa e... Ou vai ver que é uma solução de emergência, de vez que não existe outras alternativas. Se você achar que eu estou aqui delirando, papapá... Eu? Achando você delirando? Não, eu estou falando com o ouvinte. Entendi. Se você achar que eu estou delirando... Se não seríamos dois delirando. Você tem que digitar no YouTube Molion, M-O-L-I-O-N. Molion. É uma autoridade da Molion Unicamp. É a maior autoridade brasileira no que eu falei.
E você tem que comprar 2 livros. Um chama Um Demão de Verde. E, sobretudo, um livro que é armagedonicamente proscrito das livrarias. Que interessante. Quando você fala um demão, significa uma coisa superficial, né? Você pinta, você disfarça esta civilização destrutiva, né? E finge que ela não é aquilo que ela é. Curioso isso. É um jogo, quanto mais velho, menos ver. Mas, anyway, o melhor livro que eu te proponho procurar aí na estante virtual, porque você não acha em livraria. Esse do Molion? Não. Repete o Molion. Livro. O Molion, você põe Molion Unicamp no YouTube, tem as palestras dele. Você tem Um Demão de Verde, que é um livro, e o outro se chama A Máfia Verde, editado pela editora Capax Day, e que é armagedonicamente proscrito das livrarias, que quando aparece... Mas pode. Quem faz isso? Tem que haver uma organização para fazer isso. Tem que haver uma determinação que fica alimentada pela grana e pela organização. Eu posso dizer que nós, professores da USP, que somos contra a farsa do aquecimento global, todos colaboramos para escrever A Máfia Verde. Ah, é? Ele não traz nenhuma assinatura. A editora é Capax Day. E lá você vai encontrar tudo o que te mostra a nova ideologia, que inclui algo que dá um certo sentido bem interessante ao Bolsonaro, a ideia de que não podemos internacionalizar a Amazônia. Ah! Chegou no ponto! Fala, menino! O ponto é o seguinte, há uma ideologia, deixa eu usar um termo das esquerdas. Desmonte. Deixa eu usar um termo das esquerdas. Há uma ideologia estadunidense. É bonita essa palavra. Que provê de argumentos o desmonte. Sim, daquele imenso território. A Amazônia é um território internacional. Entregue para as ONGs. E as ONGs, por exemplo, vamos pegar... Até a exploração da natureza com medicamentos, de novidades científicas importantes, está tudo na mão dos estrangeiros. Quem é o presidente de honra daquela ONG que tem o panda, o World Wildlife Fund, WWF? Eu não sei quem Príncipe Charles. Por que nações industrializadas tem que ter esse tipo de interesse? Tem que ter esse tipo de interesse via Clube de Roma. Mas não é muito complicado. É a putaria. É aquele camarada que explora a puta e leva uma grana dela, independentemente de se preocupar se ela vai pegar sífilis ou não, enquanto ela está dando para os caras lá no puteiro. É um jogo em que o cafetão é aquele que tem o poder e que não permite que a cultura que desmanche esse poder dele, essa manipulação, prevaleça. Faz sentido isso. Lembre-se que o presidente Fernando Henrique Cardoso comprou do Bill Clinton, sem licitação, por 1,4 bilhão de dólares. Foi uma grande jogada dele. O Sistema Integrado de Vigilância da Amazônia, que não serve para porcaria nenhuma. Nem para aviãozinho. Só para detectar partes do solo que interessem a eles. Por isso que o Bolsonaro fala tanto em nióbio, né? Aliás, nunca ninguém falou em nióbio. Uma das coisas legais da internet, e eu digo que eu já acompanho a internet há alguns anos, é a denúncia da dominação estrangeira do nióbio. Sim, e só quem falou disso primeiro foi o Enéas, né?
O Enéas falava disso em todas as aparições dele, ele falava do nióbio. É um pouco cedo demais e fora do tempo, na verdade. Não foi fora do tempo, ele falou quando a coisa estava acontecendo, quando ele percebeu que estava acontecendo. Não havia um caldo de cultura receptivo a isso. Né? Aí sim. Então ele se ofereceu num sacrifício pessoal. Existem esses heróis no mundo, né? Essa denúncia da vítima. Sim. Então eu acho que estão aí os argumentos O que será que tem? Parênteses só. Eu estou vendo o nosso senador mineirinho sobreviver a todo o tiroteio, né? Que está armado em cima dele, ex-governador de Minas e tal. Como é que chama ele? Écio Neves. E você vê, o Aécio, ele continua sobrevivendo, né? As coisas se armam e tal, mas ele não chega nele. Agora ele tinha que ser chamado para esclarecer algumas coisas no Ministério Público. Disse, não vou. E não vai. Foda-se. Ele tem esse poder. E esse poder nasce de algumas coisas, né? Dentre essas coisas, você assinalaria a exploração do nióbio? Não, eu assinalaria a detenção de informações sobre contratos que levariam muita gente para o fundo do poço. Contrato do quê? Contrato com a empreiteira. Entendi. Eu votei no Écio. E não apenas eu votei nele, mas eu fiz a campanha dele. E não entendia, naquela época, por que ele não respondia duramente às observações até tolas, descabidas, de uma analfabeta. E saía beijando a mão da Dilma, dos debates. Né? Eu nunca entendi. Foi necessário o tempo drenar essas informações todas para que eu acordasse. E eu me pergunto se o Bolsonaro, nos 4 anos que ele tem pela frente, vai poder enfrentar a dureza dessa realidade de concreto armado, dos que ganharam dinheiro, daqueles que estão ganhando dinheiro e estão protegendo interesses fenomenais, internacionais. Não sei. Eu conheço um empresário... Inclusive, fiquei meio chocado com esses 2 aviões militares russos que chegaram na Venezuela, bem na hora que está se discutindo, o Trump está colocando a hipótese de uma invasão da Venezuela. Né? E aí eles mandam para cá 2 aviões que podem trazer artefatos atômicos. E os chineses estão com barco lá. E há um cerco hoje dos interesses do Maduro. Será que nós vamos ter chance? Nós, Brasil, num continente sul infeccionado pelo PT? Pelo Foro de São Paulo, eu diria, não pelo PT. Pelo? Foro de São Paulo. Sim, Não, PT barra Foro de São Paulo, é isso? Não, vai ter uma radicalização das maiores. O Bolsonaro e seus filhos estão fechados ao osso com o Trump. E toda a militância petista vai reavivar a venezuelização das questões. E vai surgir de uma falsa contracultura, uma contracultura extemporânea. Mercenária. Anti-imperialista. Mercenária. Sim. O Lula está na cadeia por causa do imperialismo e por aí vai. Eles já estão trabalhando essa pseudo-verdade faz tempo, não? E eu imaginava que arrefecesse um pouco agora, frente aos resultados da eleição. Mas não. Aparentemente eles estão
maneira de pensar e esses personagens que defendem essa postura anti-brasileira, basicamente desonesta, diretamente, ideologicamente entregue a países estrangeiros e o resto todo mais. Tudo isso seria, com o jogo do poder mudando, haveria pelo menos uma retração dessa infecção. Mas eu não sinto isso. Vai ter o surgimento Eu sinto que eles estão se organizando de rapidamente. uma falsa contracultura. Exatamente. Rapidamente. Eu não sei se o Bolsonaro chega no fim do... Eu não sei se o Moro aguenta 6 meses. Eu posso fazer uma pergunta? Você acha que as esquerdas vão se juntar ou elas vão se separar? Não tem esquerdas. Tem esquerdas, sim. Nós temos hoje PCdoB, PSOL, PP... Não, perdão. Que Eu li. temos Ciro Gomes. Não, tem razão. É que eu li você falando direitas. Não, esquerdas. Não, esquerdas, sim, claro. Há um conchambramento, né? Estou perguntando para o Cláudio porque ele vive isso há muito tempo, né? Eu acho que tudo isso vai depender de... Eu queria citar caso concreto para não dar opinião. Um empresário, meu amigo, que foi preso na Lava Jato. Por que ele foi preso na Lava Jato? Ele foi se encontrar com o João Vacari, tá? O presidente do PT. E o João Vacari falou para ele assim: nós vamos apostar dinheiro de fundos de pensão na sua empresa porque sua empresa é rentável. Só que tem o seguinte, nós não queremos uma porcentagem. Nós queremos nos tornar sócios. Porque sócios nos tornamos da Odebrecht e sócios nos tornamos da JBS. E é verdade, se você nos tornar sócios, você vai ter os fundos de pensão liberados. O cara não entrou na jogada. Sabe o que aconteceu? Foi mandado para Bangu. 6 meses. Sob que tipo de acusação? Tentar pegar ilegalmente fundo de pensão. Os caras são bons, viu? Aí um dia... Que chantagem bem organizada, procurador Eduardo Elrage chama ele lá, depois que ele está não sei quanto tempo em Bangu, acabado, fala assim, com a Bíblia aberta: você é batista também, é cristão, você pode sair da cadeia. Você podia me entregar o nome do Geraldo Alckmin, do Renan Calheiros? Se você me entregar, você sai da cadeia amanhã. Ele falou: mas eu não tenho nada com esses caras. Como é que eu vou entregar? Vai entregar o quê? Então, para te responder, como é que esses grupos vão se reagrupar? A partir de um toma lá da cá que passa por 1 zilhão de mecanismos que cabe a nós que trabalhamos com jornalismo investigativo. Mas o jornalismo é o arauto dessa aristocracia petista. Então, como é que você... A gente diz, falta nós nos revoltarmos. Ok. Teoricamente, metaforicamente, cadê o fuzil? Cadê a granada? Cadê a grana para comprar comida? Cadê a estratégia? Cadê o apoio econômico? Quem são aqueles que nos dão internacionalmente o endosso para que a gente lute por esse país? Como? Eu tô cada dia menos confiável, não. Confiante. Confiando menos, né?
que nós possamos sair inteiros dessa conflagração. Não tem que deixar um braço, uma perna, metade de uma orelha, e ainda assim compondo com esta fábrica de mentiras que já está armada há 14 anos. Eles tiveram 14 anos para inteligentemente buscar as condições para preencher todos os buracos desse forte. Como é que a gente chega lá? Uma coisa é certa, eu falei para você outro dia. Há algo que essas esquerdas vão poder usar como uma bandeira de fato. Como é que é? Algo que essas esquerdas vão poder usar como uma bandeira de fato, que é quando teve a primeira grande operação de lavagem de dinheiro, que foi a Banestado, em 2003, havia um procurador no estado de Nova York chamado Robert Morgenthau. Hoje ele é advogado. O Robert Morgenthau disse para um amigo meu, no ano passado, pouco antes do Trump assumir, falando assim: já no governo Obama, a Pax Americana, ou seja, o dinheiro que sustenta as embarcações militares americanas para manterem a paz no mundo, não são mais financiadas pelo Tesouro Nacional. Vão ser financiadas não só por criminosos que cometeram crimes, brasileiros que cometeram, por exemplo, crimes nos Estados Unidos, mas brasileiros que cometeram crimes em dólar. Então, o que aconteceu? Nós vimos... Isso já está implantado. A Petrobras já pagou, outro dia, 900 e poucos milhões para pacificar uma ação de um investidor da Petros, que é o fundo de pensão da Petrobras. A Universidade da Carolina do Norte entrou com uma ação civil, eles chamam Class Action. Class Action. Uma Class Action contra a Petros, o fundo de pensão da Petrobras, de 28 bilhões de dólares. Fecha essa merda aqui. Então, conclusão. Aí teremos um argumento das esquerdas falando: olha, os americanos estão querendo roubar o dinheiro brasileiro. Não, mas estão levando o dinheiro brasileiro por crimes cometidos pelas esquerdas. Eles são o agente provocateur. Só que não dá para fazer essa transferência, né? Quem cometeu o crime são os caras da esquerda. Muitos caras da direita que entraram nessa também, Sim, tirando vantagem. Mas na hora de você compensar, devem pagar aqueles que são os maiores culpados. Você tem um mix indissolúvel entre a esquerda e a direita, porque os dois se entendem no roubo. que é o que vai acontecer no governo Bolsonaro, diante dos olhos e debaixo das narinas do senhor Sérgio Moro. O Moro, defrontado com essa realidade e tendo que operar no sentido de constranger essa criminalidade, esses criminosos, ele vai pular fora. Vai durar 6 meses. Ele não vai aguentar. Não vai aguentar. Só se ele abrir mão das convicções calvinistas dele. Não abre. O Bible Belt não abre mão de nada. Mas o radicalismo desse grupo, desses grupos religiosos nos Estados Unidos, ele tem o apoio de fortunas inacreditáveis. Ele tem poder econômico e poder de voto. Então eles estão muito bem cobertos. Eles podem fazer o que eles quiserem. Mas o Beltinho aqui não tem nada disso. Não tem nem convicção política, nem a religiosa, nem grana. Só tem analfabeto nessa merda de país. 50% de filho da puta sem saber onde é que está o pau dele, sem saber limpar o cu. Isto é que é pesado, o analfabetismo.
Nós somos manejados porque somos analfabetos. Nos Estados Unidos é mais difícil. E o poder econômico também se estruturou de uma maneira mais equânime, né? E tem lá uma democracia funcionante da sua maneira. Você vê que a gente importante como a Hillary dançou, né? No fim, as coisas se acertam com essa postura calvinista americana. Quer dizer, não podemos deixar essa coisa correr desse jeito. Porra, precisamos dar um jeito nisso. E o jeito é dado. O meu respeito pelos Estados Unidos nasce desse pragmatismo e dessa consciência do que é justo. Agora, o Brasil é um país avacalhado, sem cultura política, analfabeto e sem vontade de sair para a rua, a não ser para o carnaval. É muito duro. É muito duro. Nós vivemos aqui no galinheiro da Casa Grande. Agora, vamos fazer uma aposta aqui, Enio. Quanto tempo o Moro dura? Depende. Se ele tiver a flexibilidade, eu vou dizer, eu não estou fugindo da resposta. Se ele tiver flexibilidade de considerar todos esses fatos e compor uma solução híbrida para os problemas brasileiros, ele chega até o fim. Agora, se ele endurecer o corpo, ele está danado. Olha, eu aprendi artes marciais a minha vida inteira. E eu sei que se eu pego você numa chave e você não tem chance de sair, e você stick to that, você não quer, você quer reagir, você acredita que você tem chance, eu quebro os teus ossos. E aí você vai para o buraco de uma vez. Não dá para você, na posição de fragilidade do Brasil, de todos os pontos de vista, econômico, político, social, ter uma reação consistente, ter um programa de renovação moral. Não dá, não tem chance, porque nós somos basicamente amorais. O Brasil é amoral e está acostumado a defender a postura dele pequenininha, dizendo, porra, eu faço o que eu posso, o que é que você quer? Se os grandão podem, por que eu não posso? Fodeu.